Já pensou quanto tempo que você fica plugado, ligado no seu smartphone? O meu nome é Carlos Dias, sou professor de competências gerais. Seja bem-vindo a mais uma aula, você é aluno da EJA, a uma aula da TV Araxá Educa. Dentro de ciências e tecnologia, o que nós vamos falar hoje? Justamente sobre isso. O uso inadequado das tecnologias e dos recursos midiáticos, algumas doenças e o excesso da exposição a essas novas tecnologias. Já falamos na aula anterior, sobre o que é tecnologia. Cada um definiu um conceito de que forma que ele utiliza a tecnologia no seu dia a dia. E o avanço que essas novas tecnologias, que a tecnologia trouxe para a sociedade. Quando nós falamos tecnologia, nós já lembramos já daqueles componentes eletrônicos, né? Então, com as novas tecnologias, possibilitou melhorar a comunicação, melhorou a logística da distribuição dos alimentos, melhorou a produção dos alimentos no campo, melhorou a produção dos alimentos nas grandes indústrias, nas fábricas. Ou seja, a tecnologia ela veio para atender a necessidade do homem e melhorar a capacidade, condições, né, melhorar as condições de vida. Já parou para pensar? Foi a pergunta que eu fiz no início dessa aula. Quanto tempo que você gasta com as novas tecnologias? Ou quanto tempo que você fica plugado no seu smartphone? Tá? Então, iremos abordar de forma mais específica o uso do celular. Tudo em excesso, tudo que eu faço, que eu uso em excesso, pode prejudicar a minha saúde. E também a tecnologia, o uso em excesso também pode trazer danos prejudiciais à saúde. Se você fazer uma breve pesquisa, não precisa aprofundar muito, mas se você fizer uma pesquisa, você vai ter inúmeras situações que prejudicam a saúde, tanto físico como emocional. Pessoas com situações de depressão, pessoas com ansiedades, tá? Gerada pelo uso excessivo do celular. Um exemplo bem típico, duas pessoas num restaurante, aqui no caso aqui está na cafeteria, tá todas duas sem conversar. Talvez estão até dialogando com o outro ou conversando com outras pessoas que não faz meio. Mas o que é evidente aqui que está na mão, tanto da moça como do rapaz? O que está em evidência? Justamente o uso do celular. Então, uma das coisas que já prejudica é a questão da relação social. Ao mesmo tempo que ele contribui para unir as pessoas mais distantes, as pessoas mais próximas, devido ao uso em excesso, afasta. Olha como eles estão afastados, próximos e ao mesmo tempo afastados. No ato de inclinar a cabeça, lembra quando nós começamos essa aula, damos início a essa aula, o fato de inclinar a cabeça? O ato de inclinar a cabeça para mexer no celular, olha que interessante, coloca uma carga superior, uma carga que o seu pescoço, né, que o seu pescoço não suporta. Existe uma pesquisa da Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos. Essa pesquisa afirma que a coluna cervical, ela foi feita para poder, aqui receber na pontinha aqui, ó, ela foi feita para receber 6 quilos, ou seja, nossa cabeça, são 6 quilos. A coluna cervical, ela tem 6 quilos. O ato de que você usa de inclinar para poder mexer no celular, que tem um exemplo bem típico, quando você começa a manusear o celular, você manuseia de forma, postura ereta, né? Uma forma até elegante de manusear o celular. De repente, você já está inclinado. Essa inclinação provoca na sua coluna cervical 27 quilos. Então, olha bem, algo que foi preparado, né? O seu organismo ele foi preparado para suportar na coluna cervical 6 quilos. De repente, de 6, ele começa a suportar 27 quilos. Isso vai criar um certo desconforto na sua coluna, vai criar algumas dores, né? E até mesmo, dependendo do número de vezes que você fica dessa postura, você tem até procurar um tratamento, justamente porque um uso inadequado dessa tecnologia. Interessante, outra coisa que provoca a nomofobia. Ansiedade causada pelo distanciamento do celular ou devido à falta de bateria. Olha que coisa mais interessante, o distanciamento do celular. Hoje, quando nós saímos de casa, talvez até esqueça o óculos, mas o celular está no bolso.
Quando o celular acaba a bateria, aquela ansiedade de colocar na tomada para carregar, muitas vezes não esperamos nem terminar de carregamento, nós já estamos lá manuseando, olhando se chegou alguma mensagem, tá? Então, a nomofobia é justamente isso, provocado pelo distanciamento do celular, ou então pelo fato de ter acabado a bateria. Na sala de aula eu vejo muito isso, alunos lá colocam o telefone para carregar na tomada da sala de aula, porque ele não aguenta, ele ficar sem o celular, está descarregado, o fato do celular estar descarregado. Outro fato que acontece é justamente a que eu coloquei a imagem, desculpa, essa imagem era para ter passado, a pessoa está trabalhando, mas o celular está do lado, tá? Ele não consegue ficar distante. Outro fato interessante é a dismorfia do Zoom. O que acontece? Nós estamos muito tempo exposto às câmeras. E o que descobriu em 2008? Uma pesquisa que fizeram descobrir em 2008, que as pessoas começam a sentir mais feias, visualmente mais feias, depois que elas percebem a sua imagem projetada. Olha bem, diferente de um espelho. O que aconteceu? As câmeras distorcem a real aparência. Então, essa pesquisa que eles fizeram em 2008, perceberam que muitas pessoas estavam buscando cirurgias plásticas, porque descobriu que tinha um defeito no nariz, que o nariz é torto, ou descobriu um defeito na orelha, ou na bochecha, ou nos olhos, ou na boca. Por quê? Justamente a dismorfia do Zoom, devido a esse excesso de projeção nas imagens das câmeras de celular. Então, esse excesso de visualização através das redes sociais, aqui nós temos uma webconferência. Alguns pesquisadores afirmam que a pessoa, quando está na webconferência, ele olha mais para a sua imagem do que prestar atenção na reunião, porque ele está preocupado na projeção da sua imagem. A selfie, né, as tradicionais selfie, a pessoa bate uma foto, faz um autorretrato, se fosse uma pintura, a selfie seria mais ou menos isso. Então ele projeta a sua imagem, ele fica buscando o erro. Então visualmente ele fica procurando defeito, ele acha uma pessoa mais feia. Temos também o uso das novas tecnologias, do celular, na pandemia, nesse período que nós estamos vivendo agora, teve também a sua contribuição. Não aconteceu só coisas ruins, mas teve a sua contribuição. Porque essa tecnologia, ela melhorou a nossa comunicação. Lembra quando eu falei lá na última aula, que hoje eu converso com a minha mãe, áudio e vídeo, que facilitou, melhorou, aproximou a minha relação com a minha mãe no sentido de falar com ela, antes era por carta, por telefone, agora eu a vejo e ouço ao mesmo tempo. Tornou essencial, né? O uso do telefone tornou algo essencial para a gente, para todos nós, no dia a dia. Melhorou o distanciamento social, que essa pandemia, devido ao distanciamento social, o uso do celular melhorou, nos aproximou. Aquela primeira imagem que eu mostrei lá, as pessoas próximas do outro, houve o quê? O distanciamento. Mas o celular também contribui para a aproximação das pessoas através das redes sociais. No caso aqui, a pessoa conversando, utilizando o celular. Mas esse uso excessivo da pandemia, do celular também, trouxe alguns prejuízos para nós. Nós temos aqui risco de golpes. Quantas situações que as pessoas ligam tentando, né, descobrir as nossas contas de redes sociais, tentando descobrir senha, liga para você, olha, acabei de fazer uma mudança na sua conta aqui, de tal aplicativo, eu preciso que você informe para mim o número que você recebeu. Ou seja, a pessoa está tentando aplicar um golpe. Os golpes de engenharia social, a pessoa liga querendo tirar algum dinheiro de você, tirar alguma vantagem, tá, de você, seja até mesmo para fazer um bem. Olha, que eu estou aqui com uma pessoa doente, precisando de uma contribuição, tem como você contribuir? São golpes. Por que isso aconteceu? Devido ao excesso que temos de uso do celular, estamos conectados constantemente com o celular na nossa mão, as pessoas têm essa facilidade de aplicar esses golpes. E são muitos golpes, pessoal, são muitos. A gente vê nos telejornais, em jornais, informações para termos cuidado.
Eu lembro que uma vez ligaram, falaram que tinha sequestrado a minha filha, outro dia ligaram um sobrinho meu falando que estava vindo aqui para a nossa cidade. Eu quase que acreditei que era meu sobrinho mesmo, depois eu percebi que ele estava falando algumas coisas que não batia com o meu sobrinho. Então são golpes a qual nós somos submetidos devido ao uso, né, a essa conectividade. Aqui eu coloquei o exemplo, coloco um exemplo, né, a pessoa muitas vezes usando o seu aparelho, de repente recebe uma ligação. Tá? E essa ligação pode ser alguém tentando fraudar, alguém tentando roubar, alguém tentando pegar alguma informação, alguém tentando pegar informação de conta de banco, tá certo? Isso foi gerado através dos usos das novas tecnologias. Agora com você. Você já percebeu alguma alteração no dia a dia com o uso das novas tecnologias? Você já sofreu? Você já percebeu se você deu dor na coluna por causa do uso do celular? Ou então você já sentiu que o seu bolso está vibrando? Nossa, alguém ligou e você a chamada fantasma. Tá? Ninguém está te ligando, ninguém mandou mensagem, você de repente sente aquela sensação que está vibrando o seu bolso. Você já percebeu se você deu dor na coluna por causa do uso excessivo do celular? Então fica a dica aí. Ou alguém já ligou para você tentando hackear a sua conta da sua rede social, ou tentou aplicar um golpe de um parente que estava precisando de dinheiro. Então fica a nossa dica de hoje. Bons estudos. Temos aqui a fonte das nossas imagens que foram utilizadas para a aula de hoje. A você, aluno da EJA, muito obrigado e bons estudos.